Sexta é um bom dia pra você fazer essas coisas. Se você apresentamos nosso corpo a Deus de maneira honrosa ou horrorosa. Bem-vindo, bem-vinda ao Amor que Conecta e Amadurece Vidas para a Glória de Deus, a nossa série em 1 Coríntios. E hoje um conteúdo diferente, mais reduzido, porque ele conecta também com o nosso papo de oração. Mas continuamos aqui a série de 1 Coríntios, falando aí sobre o amor de Deus que vai nos conectando, nos conecta com Deus e também uns com os outros. Tudo isso através de Jesus e também conecta partes da nossa vida que estão meio desintegrados, né? Fragmentados. Deus vai conectando tudo isso e vai amadurecendo a nossa vida para a glória de Deus. Bom, eu estava aqui cantando uma musiquinha que minha esposa criou essa semana, mas o nosso assunto aqui, depois eu falo sobre isso, o nosso assunto é sobre aquilo que eu falei, sobre apresentar a Deus nosso corpo de maneira honrosa ou horrorosa. Será que Deus está interessado no nosso corpo? Será que Deus está interessado na vida prática, nas coisas, na minha casa, na organização, na minha vida, ou só coisas espirituais? Deus se interessa pelo sexo, pela sexualidade da gente, ou só coisas espirituais? Bom, vamos falar sobre isso, tá bom? Nossa série em 1 Coríntios, falando então sobre essas coisas. Hoje, 1 Coríntios capítulo 6, do verso 12 ao 20, beleza? E aqui você vai ver que vai tratar muito sobre isso e vai falar sobre sexualidade aqui no meio. E por isso eu gostaria que você lembrasse que lá naquela cidade de Corinto, uma cidade da Grécia, lá no primeiro século, ela tinha uma relação com o sexo, aquela cidade, muito assim livre, muito tranquila, sem medidas, sem limites, vivia a sexualidade assim, de qualquer jeito e bem bastante coisa, ok? Não estou falando que eu concordo com isso, essa coisa sem limite, nem a Bíblia, a palavra de Deus, diz que concorda com isso. Justamente por isso que Deus deu essa palavra para eles e também para nós, para também colocar em ordem essas coisas. Basta você também saber que as próprias civilizações em volta de Corinto, as outras cidades da Grécia, achavam um absurdo, um exagero como eles lidavam com o sexo, certo? Lembra também que aquele local em Corinto, que tinha o templo de Afrodite, a deusa do amor, deusa da fertilidade. Deus é nada, não é uma entidade, é do amor, tá? Os homens, principalmente os homens daquela cidade, iam para esse templo e tinham relações sexuais com essas prostitutas, e isso era considerado uma vida normal e religiosa e tranquila para a cidade. De novo, eu não concordo, a Bíblia não concorda, Deus não concorda com isso, mas era a realidade dessas pessoas. Hoje, 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 a 20, diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Pai, por favor, fale conosco através da Tua palavra, que o Teu Santo Espírito use a Tua palavra para a transformação da nossa mente, iluminar nossa mente, coração, e que haja conversão, haja arrependimento, transformação. Hoje, Senhor, que haja vida transbordante e alegre no corpo hoje, em nome de Jesus. Amém. Você vê aí, então, que
que Deus está sim preocupado com a nossa vida no corpo, com a nossa vida material, com a nossa vida prática. Não é só, como se fosse pouco, não é só uma vida espiritual que a gente canta e que a gente vai para um lugar para falar de Deus. Não, toda a nossa vida, toda ela, a rotina, o material, as coisas físicas também tem a ver com Deus. A minha casa, a minha vida, minhas escolhas de alimentação, exercício, descanso, o que eu vou fazer com a minha vida, com o meu corpo principalmente, vai ter a ver com Deus, certo? Deus está preocupado sim com isso. E dentro disso vai ter a sexualidade, beleza? Você vê aí no verso 12 e 13 que essas pessoas lá elas tinham um dizer, tudo me é permitido. Então elas têm uma falsa verdade ou uma meia verdade que dá uma falsa liberdade para eles fazerem o que eles queriam fazer. Então tudo me é permitido. Então, meu filho, tudo me é permitido, então vamos lá, certo? Independente se eles estavam torcendo uma parte da Bíblia ou se era um dizer local, Deus vem combater essa meia-verdade ou essa falsa verdade com verdade. Deus vem combater essa falsa liberdade com a verdadeira liberdade. Tudo me é permitido. Siga seu coração, faça o que te faz feliz. Você é livre, faz o que você quiser, mas nem tudo convém. Nem tudo faz sentido que se viva, ou tá entendendo? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Lá na frente, no livro mesmo de Coríntios, vai ter tudo me é permitido, mas nem tudo edifica. E aí isso vira já um padrão pra gente, uma verdade eterna de Deus pra gente. A liberdade que Deus nos dá, ela é atrelada a Deus. Portanto, a gente está falando aqui que ligados a Cristo temos liberdade e poder. E é por isso que a gente apresenta a Deus nosso corpo num honroso viver. Então, é em Cristo que temos liberdade, e se a gente está ligado a Cristo, a gente não está livre dele. Então, o que a gente está querendo? Liberdade total, que é livre também de Cristo? Então, isso é escravidão, certo? Na verdade, é uma mentira. Se eu sou ligado a Cristo, eu não sou livre dele. Então, aqui está Cristo e eu estou ligado a ele. Então eu estou ligado a Cristo. Então eu quero ter liberdade dele, então eu não quero ser de Cristo. Então eu tenho ligação com Cristo. A liberdade que eu tenho é de todo o entorno, é a liberdade do meu pecado. Eu sou livre, liberto do meu pecado. O meu pecado, as minhas paixões, as minhas paixonites, as minhas coisiquites, eu sinto que tal. Isso não manda em mim. Eu sou de Cristo, eu estou liberto dessas coisas que eu sinto, que eu quero, que eu queria muito. Se não é de Deus, eu estou livre já disso aí. Eu não sou arrastado por essas coisas. Por causa de Cristo também, eu sou livre dessas verdades do mundo, que na verdade elas são escravizadoras, é uma falsa liberdade. Eu sou liberto dessas coisas à minha volta, eu sou liberto do poder demoníaco, do poder do inimigo, poder do diabo. Essa é a verdadeira liberdade. Todo o resto de liberdade que é prometido para o ser humano, na verdade é uma escravidão disfarçada. Quando fala, faz o que você quiser, faz o que você quiser que você tem vontade. Bom, você fica olhando para a vida das pessoas, na verdade elas são escravas do que elas querem fazer e elas não conseguem parar de fazer aquilo. Na verdade ela não é livre, ela é escrava. Uma pessoa que não consegue parar de... é escrava daquilo, ela não está sendo livre coisa nenhuma, ela só é escrava disso. Ok? Então, isso é um princípio para a gente, que nós temos liberdade em Cristo e por causa dele a gente pode estar livre das mentiras, das verdades do mundo que na verdade são mentiras. Então, mas Rafa, eu sou livre, tem coisa que não é pecado. Tudo bem que no texto está falando de pecado, mas eu sou livre mesmo, eu posso fazer o que eu quiser. Qual que é o problema de... Então... qual que é o problema de eu viajar com a minha namorada e ficar um mês num hotel com ela e a gente dormir no mesmo quarto? Tem algum verso que fala que não pode?
Eu sou livre, eu tenho liberdade. Ei, por que eu não posso? Ah, eu só vou ler o resto aqui, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tá pronto, né? Acho que já. Para várias outras coisas que você fala, mas Rafa, isso aqui é pecado? Não é, mas você vai gastar a tua vida nisso? Ou você vai brincar tão perto do fogo assim, com coisas que você sabe que um passo a mais já é o pecado, já é o erro? Você vai querer chegar tão. Você quer se afastar tanto do cabeça para chegar até o limite ali para falar, até aqui eu posso? Tudo te é permitido, mas o quanto que você quer gastar da tua vida com coisa que não importa? Então tem coisa que a gente está fazendo que, cara, te leva para onde? Tem conversas que você tem que... Tem grupos que você participa que... Tem série, filme, rotina de vida que isso te leva ao quê? Rafa, eu não estou pecando. Mas vivendo uma vida edificante também não, né? Então, por que não parar de chegar até o limite e voltar e ir para perto de Cristo e falar, eu quero ser livre, é com Cristo, para ver a liberdade dele do pecado e ter uma visão mais afiada porque ele quer mostrar que é realmente importante nessa vida. Bom, aí sim. E a gente não está falando que a vida só espiritual e de ficar cantando e fazendo estudos bíblicos é o que importa. É a vida no corpo também, é o dia a dia, é a minha casa, é a minha família, é cuidar do outro, fazer discípulo, é materialidade, é o trabalho, certo? Arrumar minha casa, né? Se eu estou em ordem, minha casa está em ordem, ou se eu não ligo muito, eu acho que é só espiritual, eu também me largo, aí minha casa também fica meio largada. Tem equilíbrio aí na tua vida, o espiritual com o material, porque Deus quer tudo isso para ele. Você vê aí do verso 14 ao 17, ao 16, desculpa, que Deus ressuscitou Cristo em corpo. Primeiro, que Cristo veio corporalmente. Deus está o tempo todo gritando para a gente, a vida corporal, material importa. Senão não teria mandado Cristo em corpo, senão Jesus não teria vindo corporalmente. Ele vinha assim flutuando e entoando canções, mas não, ele viveu a vida prática, corporalmente, trabalhou, fez coisas, ensinou, andou com pessoas, botou coisas em ordem. A nossa vida corporal importa e muito. Então Deus ressuscita Cristo também corporalmente. Ele falou para as pessoas, toca. Lembra? Ele fala para as pessoas, toca, Tomé. Olha aqui, olha o buraco aqui, olha tal coisa, olha aqui. Toca. Se Cristo foi ressuscitado corporalmente, toda a criação também deve seguir os passos dele. E aí Deus fala pra gente, o corpo é de Cristo, o seu corpo, se você é de Jesus, seu corpo pertence a Cristo. E o final do trecho diz, você é um só espírito com Cristo. Então é corpo e espírito, nós temos que ter um equilíbrio na nossa vida, certo? Deus nos liberta das falsas promessas do mundo, as falsas verdades, e ele também coloca as coisas num equilíbrio para a gente entender. Ah, vida material e espiritual, ok, certo? Duas verdades já aí para a gente. Como é que você está lidando com a tua vida material, corporal? Você é muito penso para, minha vida espiritual é tal. E aí o dia a dia, a materialidade, o trabalho, a diligência, não a preguiça, certo? Teu corpo todo é de Cristo. Rafa, eu não posso... Por que eu não posso dormir 15 horas por dia? Teu corpo todo é de Cristo. Eu não posso. É poder, você pode. Convém. Entende? Como é que você está lidando com teu corpo, tua saúde? Alimentação, acompanhamento médico de algo que precise, exercício, descanso, equilíbrio. Você vai botando qualquer coisa para dentro, não só de alimentação, de estômago, né? Mas o que você está comendo? O que você está alimentando a tua mente? Você tem alimentado com algo parecido com isso? Assim, você lê alguma coisa? Tem ouvido música e música boa? Você tem buscado
um crescimento, porque teu cérebro também faz parte do teu corpo, certo? Ou você só está se largando nas telinhas, e aí nosso cérebro começa a embotar, ele vai encolhendo, e a gente não está vivendo uma vida corporal que glorifique a Deus. O cérebro está dentro do nosso corpo, está aqui dentro do nosso cérebro, e a gente está deixando o nosso cérebro atrofiar. Inclusive o papo aqui sobre sexualidade também tem o potencial de fazer isso com o nosso cérebro. As pessoas que vivem a sexualidade de qualquer jeito estão deixando o cérebro. Quem não está investindo na saúde mental também, tá? Quem não está investindo na saúde corporal, na questão do alimento, exercício, descanso, equilíbrio, gente. Isso é para Deus. O corpo de vocês é de Cristo. Você é um só espírito com Cristo, corpo e espírito. Certo? Então, equilíbrio, como é que está aí a sua vida? E sobre as falsas promessas e liberdades que Cristo vem quebrar para libertar a gente tem que começar a reconhecer a nossa volta, como eles aqui estavam vindo muito. Tudo é permitido, tudo não é permitido. O alimento é para o estômago não alimenta. Então eu tenho vontade de fazer tal coisa, eu vou lá e faço. A gente tem que começar a enxergar isso e falar, cara, Deus me libertou e eu consigo enxergar agora que isso não é a verdade, ou não é toda a verdade. Deus nos liberta para isso, para a gente poder olhar a nossa volta, olhar o filme, olhar a música, olhar a série, que quer que seja. Rafa, não assista aquele canal do diabo. Rapaz, tem muita coisa na cultura, muita coisa, que vão apresentando essas falsas verdades aqui para a gente, e outras. E a gente, liberto por Cristo, a gente pode ouvir a música e falar, o ritmo é legal e tal coisa é legal, mas a verdade não é de Deus. E aí você não precisa ser nem legalista, moralista, falar, não, nem assisto, nem ouço, nem... Você pode, e nem libertário aqui, ou libertinagem. Você pode encontrar o caminho de equilíbrio, porque Deus quebra o poder disso e você consegue ver, olhar à tua volta e perceber. Essa música que o mundo canta, eu não canto. Mas eu entendo, isso aqui que está passando em tal desenho, em tal negócio, eu estou entendendo o que está acontecendo, mas... E vou continuar vendo aqui tranquilo, mas Deus já libertou minha mente, eu consigo enxergar com clareza. Não preciso ser o chatão e também não preciso ser a pessoa que só vai, certo? Eu queria contar a história daquela música que eu estava cantando lá. Sexta é um bom dia para você fazer essas coisas. Se você quiser, eu posso ir com você. O que aconteceu? Nessa semana eu precisava tirar sangue terça-feira. Eu me propus, né? Não tinha nada marcado. Eu me propus, eu ia tirar sangue porque eu estou num acompanhamento com endócrino, eu estou tentando cuidar do meu corpo, certo? Da minha saúde, para a glória de Deus. E aí, terça-feira era o melhor dia da semana por causa da minha agenda toda quebrada. Terça-feira era o melhor dia. Amanheceu chovendo, frio, e eu falei, eu não vou pegar ônibus lotado com as janelas tudo fechadas por causa do Covid, então vou chamar aqui o aplicativo. E não vinha motorista, e chovendo, e a taxa lá em cima, eu falei, eu não vou pagar 20 conto para ir no hospital que é 5 km daqui. E aí, não vinha, mas eu decidido, era o melhor dia, eu tinha que fazer isso, eu me propus, eu vou fazer isso aqui para a glória de Deus. E aí eu começo a escutar ali na sala assim, sexta é um bom dia para você fazer essas coisas. Se você quiser, eu posso ir com você. Alguém cantando lá na sala. Sexta é um bom dia. Terça-feira. Era terça-feira. Eu precisava fazer isso terça-feira. O melhor dia era terça-feira. Sexta é um bom dia. A Ana Cristina começou a criar um jingle, uma música, brincando, né? Porque é um negócio que fala aqui sobre a sexualidade, né? A gente se torna uma só carne e um começa a influenciar o outro, transformar o outro e ir vivendo conectado a Cristo. Ela estava sendo boba, estava sendo alegre, mó legal. Só que aí, gente, eu lá chamando o aplicativo, cancelei a corrida. Falei, sexta-feira é um bom dia para eu tirar sangue, né? Depois que eu cancelei, eu falei, não, sexta-feira não é um bom dia, né? Era melhor eu ter ido hoje. Aí eu olhei para Ana
Eu falei, você mudou minha decisão com essa música. Porque eu gostei do ritmo, eu tava dançando, eu já tava ouvindo uma guitarra na minha cabeça, fazendo assim uma coisa mais funkeada, uma bateria numa virada. Eu fui influenciado pela música. E aí eu mudei a minha decisão, sem perceber. Eu cancelei a chamada, falei, não, vou trabalhar aqui, vou mudar as coisas aqui. Fui, tomei café, então eu vou deixar para sexta-feira para tirar sangue. Pior dia da minha semana vai ser tirar sangue sexta-feira. Resumo. A gente ouve coisas, a gente vê coisas, a gente vê filme, série, música, as coisas à nossa volta na cultura, elas vão sendo apresentadas de um jeito gostoso. Uma música legal, um ambiente legal, um produto legal, a série é legal, o enredo é legal, a gente gosta da trama e tal, e tal, e de repente a gente começa a fazer e tomar decisões do jeito que as coisas estão sendo apresentadas pra gente, a gente nem para pensar no padrão de Deus. A melhor coisa pra mim era ter tirado sangue na terça-feira. Agora eu vou ter que esperar sexta porque eu caí na musiquinha da minha esposa. Mas tá tudo bem aqui em casa. Mas olha, gente, a gente ouve as falsas promessas do mundo e da cultura e do diabo e do nosso próprio coração e a gente vai fazendo as coisas no automático. Ligados a Cristo, temos liberdade disso, poder de verdade, e aí apresentamos a Deus nosso corpo em honroso viver, certo? 18 a 20 diz, fujam da imoralidade sexual. Duas ordens nesses 3 versos. Fujam da imoralidade sexual e no final, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo, né? Vocês são habitados pelo Espírito Santo. Você está ligado a Cristo, teu corpo está ligado a Cristo. Você é habitado pelo Espírito Santo. Fuja da imoralidade sexual, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo, certo? Nosso corpo importa para Deus, nossa vida prática importa para Deus, a limpeza da nossa casa, as coisas que a gente está fazendo, a nossa rotina, a limpeza do meu corpo, o que eu estou botando para dentro do meu corpo, a minha vida sexual, o que eu estou deixando entrar nos meus olhos, no meu ouvido, as conversas que eu estou deixando chegar em mim, o que eu estou tendo com as pessoas. Deus quer pureza e uma vida no corpo que glorifique a Ele. Isso é louvor também. O dia a dia é louvor a Deus. A gente pode orar pelo quê pensando nessas coisas? Bom, podemos orar por uma compreensão maior da liberdade que a gente tem. Então, em Cristo, nós temos liberdade total do pecado. Não sou mais obrigado a correr atrás do que meu coração manda. Eu tenho liberdade do pecado, do mundo e do inimigo. Em Cristo eu posso entender melhor, ou a gente pode orar para compreender melhor quão ligados somos a Cristo e o que isso tem a ver com a nossa vida. Outra oração que a gente pode ter, equilíbrio, né? Agir com poder para melhorar e equilibrar o meu corpo e minha vida material, as coisas da vida, vida prática, certo? É louvor também arrumar uma casa, é louvor arrumar e ter uma vida saudável no corpo, isso é louvor e glória a Deus. Temos que orar por vidas honrosas na sexualidade. Meu corpo glorifica a Deus. Sugestão, não só para nós como comunidade, mas para outros que podem ver esse vídeo. Sinceridade e verdade, como já foi dito em outros trechos. É melhor sinceridade e verdade, confessar pecado a Deus, confessar logo, passar tempo com Deus nessa conversa e ter parceria virtuosa, que é o quê? Irmão e gente na luta junto com você para falar, não, nós vamos mudar essa situação. A gente não vai seguir no caminho da imoralidade sexual, a gente vai seguir no caminho da pureza sexual. Para quem é casado, a pureza sexual é você e sua mulher e acabou. Para quem é solteiro, é você e você com Cristo e acabou, certo? Sinceridade, papos sinceros, poder conversar com alguém, eu tive, eu tenho, estou tendo problema e tentação nessa área. E a melhor coisa é falar, certo? Confessa. Tiago 5,16, 1 João 1,9, confessar, colocar para fora, tá bom? Lembra do lava-pés também, João 13. O que Jesus estava fazendo, limpando os pés deles, dos discípulos, era limpar o pecado do dia a dia, ajudar no perdão do dia a dia.
essa coisa do se manter atualizado. Se a gente tem relações de discipulado e de igreja, de comunidade de fé, com essa liberdade, verdade, sinceridade uns com os outros, a gente pode se ajudar uns aos outros nessa coisa do dia a dia. Certo? Tá limpo já por Cristo, eu já sou de Cristo. Mas é o lava-pé, é lavar o pé, é lavar as coisas do dia a dia. Falar, meu irmão, como é que tá? Ih, rapaz, tá difícil com tal coisa. Vamos orar, vamos... Cara, isso mantém a coisa limpa, pura, atualizada com Deus. A gente glorifica Deus com o nosso corpo. Amém? Que você possa ter um tempo aí de glorificar Deus com a tua vida. Aos jovens, atenção aí com essas áreas. Aos mais experientes, atenção aí mesmo. Não, mas Rafa, mas atenção a partes práticas da vida. A, por que não mais abraço, mais beijinho, mais mão dada com seu marido, né? Por que não mais tarefas do lar, coisas simples da casa e da família? Por que não mais passeios? A nossa vida importa, Deus quer que a gente aproveite. Por que não uma comidinha especial? Mas Rafa, é só um prato de comida. Deus se importa com a materialidade. Faz uma comidinha especial, tem um tempo junto, se abraça, vai dar um passeio de mão dada, que o nosso corpo importa para a glória de Deus. Deus abençoe.